Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, dia 21 de outubro de 2023. Trago para vocês mais um áudio, sempre na intenção de trazer algumas orientações, alguns esclarecimentos, assim como eu faço já há muitos anos, né? Hoje eu pensei em fazer um comentário, alguns comentários, sobre algumas dúvidas que muitos têm me pedido ultimamente. Porque assim, às vezes parece que vem uma onda, né? Talvez uma onda energética que mexe com as consciências coletivas e muitos têm o mesmo tipo de pensamento, a mesma sensação, e é verdade, que tudo é energia, né? Talvez tenha vindo essa energia numa onda agora de questionamento sobre alguns assuntos. E o que tem me pedido muito nos últimos dias, as pessoas que me enviam mensagens, questionamentos, dizendo que algumas fontes estão dizendo que a espiritualidade não está a favor da doação de órgãos e da cremação dos corpos. Então eu vou dar esse título hoje: doação de órgãos e cremação. Olha, eu vejo tantas informações, entre aspas, né, que eu diria que daria para acrescentar lá um D, um E e um S. Ficaria bem intitulada: desinformação. Eu não sei a habilidade que certas criaturas que se prestam a desinformar têm na vida para criar coisas. Eu sempre digo, você já vai fazer um esforço para criar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, escrever qualquer coisa, espalhar qualquer coisa, compartilhar qualquer coisa. Por que não escolhe as coisas boas? O serviço é o mesmo, mas o resultado lá adiante vai ser tremendamente diferente. Mas tem aqueles que se comprazem, parece que na intriga, né? Obviamente a gente sabe, são os soldadinhos das forças contrárias à luz. Eles têm a frequência, não adianta, a gente pode aqui até dizer, não entendo por quê. Sim, a gente entende. O que a gente não está querendo é admitir que ainda temos grande parte da humanidade que não ainda colocaram em prática os ensinamentos desta escola Terra, né? Nesta escola de provas e expiações. Aprenderam, sofreram, mas não querem colocar em prática. Parece que se comprazem naquilo que vai embora desse planeta, que vai sair dessa escola porque fica para trás, né? Na reprovação. São tantas coisas. Aliás, eu diria que hoje 80% daquilo que se enxerga, que se lê, que se ouve, e até naquilo que se acredita, é ilusão pura. Não é verdade. É aquilo que vai deixar de existir. Então temos que prestar muita atenção, porque eu acho que o vigiar e orar nunca esteve tão necessário como agora. Parece aquela trilha onde tem as tabuletinhas, né, indicando a flecha para onde ir, seguir. E vai lá uns malandros durante a noite e trocam todas as plaquinhas, né? Aí o trilheiro no outro dia não consegue mais achar o rumo. É um divertimento. Um divertimento. Aliás, nós estamos cheios de exemplos, né? Quem que não foi na escola de vocês? Eu tenho certeza que todos foram.
pelo menos algum tempo. Tem pessoas lá antigamente que ia só 4 anos, que era o tempo que tinha, né? Não tinha mais. Terminava. Mas foram. E eu posso dizer até que era o melhor tempo, porque naquela época não tinha essas folias de hoje nas escolas, né? Hoje o que mais tem é aquele grupinho do bullying, do divertimento, da zoeira. Se comprazem atrapalhando os outros. Eles não vão lá para aprender. Eles vão lá para atrapalhar. Para fazer de conta que eles são os bons, como se diz, né? Os maiorais. Mal sabem que estão cavando um buraco sob os seus próprios pés e que esse buraco vai engolir eles, mas fazer o quê? O livre-arbítrio é uma escolha e nós temos que respeitar. Aliás, todos os espíritos benevolentes que amparam a humanidade respeitam 100% o livre-arbítrio de cada um. Não tem como eles intervir se nós não pedimos. Isso é a verdade mais verdadeira que existe, porque isso eles falam toda hora. Nós não podemos interferir na escolha, no livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é, de fato, o direito de todas as almas fazer o seu caminhar do jeito que achar melhor. Obviamente, cada direção, cada encruzilhada, cada curva, cada escolha vai levar a um ponto diferente. Então, as notícias, porque falaram que doar órgãos não pode, porque depois aquela alma vai ficar com aquelas... Se a pessoa tinha lá uns karma, vai ficar com o karma do outro. Mas, meu Deus do céu, será que o karma está no corpo físico? Será que o karma está nas células que se reproduzem a cada 4 meses? O karma, ele é uma bagagem de alma. Ele já vem impresso no perispírito ou no corpo etérico, que é o corpo da alma, e traz a tendência na hora que a alma molda o seu corpo físico. Então, sim, ela impressa no seu corpo, nos seus vísceras, nos seus órgãos, nas suas células, no seu cérebro, enfim, em todos os seus sentidos, ele impressa, ou ele imprime, né? As tendências, as circunstâncias, as oportunidades daquela alma experienciar aquela lição, aquela prova, aquela expiação, enfim. Você tem um karma, o seu karma. Uma vez que é doado um órgão, aquele órgão não vai interferir no novo corpo, na questão espiritual. Ele só vai interferir na parte física, porque ele é físico, ele é matéria. É uma pequena parte, não é o corpo da nova alma. Se fosse um corpo novo, seria um entrante. O Alquim, né? Já foi falado sobre isso. E mesmo assim, quando vem um entrante, quando vem um Alquim, é uma alma nova num corpo de uma outra alma que deixou aquele corpo. E aquela alma que deixou aquele corpo zerou o karma, zerou as impressões do seu perispírito, do seu corpo astral. E a outra que chega e imprime num corpo já pronto. Porque tudo é energia, tudo é frequência. Um órgão isolado não tem nenhuma interferência em relação aos destinos, né, às situações, aos planos da alma que está ali. Não tem. Então, doar o órgão não vai interferir nada negativamente, mas vai interferir positivamente, principalmente para aquele que doa o órgão, porque é uma caridade. E isso vai somar pontos para aquela alma que
desencarnou e parte do seu corpo serviu para corrigir corpos de outras almas que estão com problemas. Olha o tamanho da caridade. Vai ajudar aquela alma que recebe o órgão a ter um corpo mais saudável. Obviamente que a gente diz, vai prolongar a vida. Sim, prolonga, mas aquela alma que recebeu um órgão no seu corpo, ou implantado, ele tinha as opções. Ou eu vou passar por uma situação de dor e sofrimento, que eu vou precisar transplantar um órgão para continuar com a vida mais longa. E tudo faz parte do plano. Se não transplantar, eu vou sofrer até o fim e vou encurtar a minha vida, porque o sofrimento vai ser maior, acentuado. Então eu não preciso viver tantos anos. Então tudo é plano de alma. Não há nada externo que vai interferir. Nós temos que entender isso. Não tem nada de fora que interfere na nossa vida, na nossa evolução, sem que a alma tenha projetado isso para ela. Senão, como eu já disse tantas vezes, a encarnação seria uma loteria e a alma não vem aqui para fazer jogo nenhum. Ela vem para cumprir um propósito, um projeto que ela mesma desenhou para ela, criou para ela passar, escolheu os caminhos necessários para a sua própria evolução. Doar órgãos é uma caridade. Se tem alguma opinião por parte dos espíritos elevados que nos amparam, eles só têm uma ação nessas alturas, é aplaudir aquele que doou os seus órgãos. Aprovação total. Tudo o que se disser contrário a isso é interesses de uma coisa ou de outra, que não vou aqui justificar, porque são tantos, né? Pode ser interesses da ordem de crenças religiosas, pode ser também interesse de alguma outra fonte, principalmente a questão econômica, a questão da sombra e da luz, enfim, tem tantas interferências ali que daria para enumerar, mas não vamos perder tempo aqui. O importante é entender que doar órgãos é sim uma caridade muito aplaudida, muito apreciada pelas esferas superiores. Então eu espero que realmente esse assunto se esgote aqui, para que a gente não tenha que ficar repetindo, fazendo rodeios, e tantos anos já me fazem essa pergunta. Nós temos que passar a régua, né? Virar a página, nós precisamos andar rápido, o tempo agora urge, o tempo está muito apressado. O tempo se esgota rapidamente, agora se acelerou, houve uma aceleração do tempo tão grande. Bom, já foi dito aqui há alguns meses que nós iríamos agora ter um ano, e já estamos dentro dele, onde a nossa consciência ia se expandir o tanto que ela levaria 1000 anos normalmente. Pensa, num ano vai avançar 1000 anos em termos de consciência. Lembre-se que fisicamente ali fora, praticamente as coisas pelos olhos nossos, não há praticamente mudança dentro de um ano, assim, ou há mudanças mais pequenas, porque o que muda não é a matéria, embora a matéria também esteja mudando, né? Tudo que é carbono vai se transformar em base cristalina, silício, mas o que muda mesmo é a frequência, a consciência. E isso vai ser uma coisa fantástica. Nós vamos ver agora os próximos meses, até meados de 2024 ali, que mais ou menos a gente tem esse tempo estimado ali de metade de 2023 a metade de 2024, um avanço extraordinário em termos de consciência, em termos de entendimento, em termos de evolução. Nós vamos finalmente ver alguma coisa mais prática, porque até agora tudo acontece, mas de uma forma que quase as pessoas não conseguem perceber.